Lívia, bem-vinda à sua consulta. Vou te explicar como ela vai funcionar e a gente vai começar efetivamente. A sua consulta ela não é uma leitura de mapa védico completa, tá? Ela vai ser uma leitura focada em conexões, na sua conexão ou nas suas conexões. A gente vai focar na sua vida relacional, na sua vida amorosa, e a gente vai usar o seu mapa para a gente conseguir traçar quais são os karmas. Por que você atrai determinadas situações? Por que você, talvez, mesmo sendo específica ou não, né? Porque a gente tem um padrão relacional, que a gente vem com esse padrão relacional, karmicamente falando, e a gente também tem a construção do sistema de crenças. Então, às vezes, você tem um karma referente a uma vida passada no seu sistema de relações, mas se sua mãe te experienciou um tipo de relação e você viu aquilo, você projeta, você espelha. Então, assim, não é simplesmente a gente entender se é um karma de vida passada. A gente tem que entender tudo, tá? Quanto mais a gente pontuar, quanto mais a gente apontar como opção para entender o que você está experienciando, mais soluções a gente encontra, tá? Uhum. Então, a gente vai fazer uma leitura focada na sua vida amorosa. Se eu tiver que pontuar outras partes que eu sinta que são, que influenciam, tá? Eu vou apontar. Por exemplo, chega muita gente aqui que fala para mim, eu não consigo me relacionar por muito tempo, não sei o quê. Aí eu vejo a pessoa, ela tem um propósito, né, de se dedicar muito mais ao trabalho, ela vem para ficar muito mais focada no trabalho. E aí eu pergunto, você normalmente trabalha muito, não sei o quê, você gosta do que você faz, você se empenha, você se dedica? Ah, sim, então é por isso. Então, se precisar entrar em outra área para a gente justificar coisas, né, na sua parte relacional, eu vou ficar flexível. Uhum. Tá? O que importa é que a gente ache um caminho e uma solução. Uhum. Agora a gente vai fazer o seguinte, você vai me explicar o porquê você tem algo que você precisa ser resolvido, se é algo que precisa ser compreendido, que você precisa de uma solução, então eu quero que você monte para mim o que você está experienciando, que você acha que eu vou conseguir te dar uma solução. Sim, então, foi, acho que uns 2 anos atrás, eu tenho agora 31, minha vida inteira sempre fui hétero, tipo assim, namorei anos com homens, teve o meu primeiro relacionamento foram 12 ou 13 anos, depois namorei mais 2 ou 3, e assim, sabe quando eu vi essa pessoa na internet, ela trabalhava com estética aqui, tinha uma clínica, e tipo que me chamou a atenção, e eu marquei a consulta. Quando eu fui, tipo assim, eu vi que eu fiquei muito nervosa, parecia que eu já conhecia ela, sentia, sei lá, coisa. Ela contou para mim também depois que, enquanto ela estava me esperando chegar, ela falou que quando ela me viu atravessar, falou assim, parecia cena de filme. Que na hora que você saiu do carro e atravessou, ela falou assim, bateu um vento, você jogou o cabelo, ela falou assim, não, sei lá. E, tipo assim, como eu sempre tive relacionamento com homens, no início eu entendi como amizade. Uhum. Ela já vinha tendo relacionamento com mulheres, ela já tinha se assumido bi e tal. E nesse meio tempo, até eu entender, teve muitos conflitos, a gente parou de conversar e tal. Aí quando voltou a conversar, que eu entendi que era isso, aí aos poucos eu fui conseguindo me permitir e a gente começou um relacionamento. Só que, e esse relacionamento foi, tipo assim, foi o principal, assim, para o meu despertar, porque a partir dele eu comecei a enxergar outras coisas, a dar valor a outras coisas, eu comecei a estudar mais sobre a espiritualidade, eu estudo bastante, até terminei o curso agora há pouco tempo de psicanálise, espiritualidade, tipo assim, foi o principal, eu acho, tanto para mim quanto para ela. Só que é uma relação, eu não sei se é lógico que por ser duas mulheres de personalidade diferente, traz muito conflito e, tipo assim, isso gera uma dor, só que depois de pouco tempo a gente conversa, já consegue voltar, aí fica nessa coisa, sabe? Fica um mês bem e tal, não sei o quê. Aí agora,
uma semana, 2 semanas atrás, a gente terminou e tudo, e eu queria entender o que que é isso, assim, tipo assim, tem essa coisa que muita gente traz de fazer uma fantasia sobre chamas gêmeas e tudo. Então, eu queria saber se realmente é isso, ou se é só almas afins, ou se não tem nada a ver, porque eu também já estou acreditando que, tipo assim, que eu que criei muita expectativa, ou também ela, sabe? Essas coisas assim. Então, eu queria entender o que que é isso, porque através desse relacionamento, dos estudos que a gente foi aprofundando, eu pude entender partes minhas que eu não entendia e enxergar o quanto eu tenho muito, tipo, do meu pai, que é uma coisa que eu sempre olhei e recriminei muito, mas eu, tipo, tenho atitudes que é meu lado sombra, né? Uhum. Então, eu tô querendo trazer a Eu te luz, falei do espelho, trazer eu a te falei do luz. espelho, né? Você cresceu É, vendo as mas coisas aí, de um jeito e sim, eu vejo, desespero. eu recrimino, mas eu tenho igual. Então, tipo assim, eu consegui entender melhor as relações, meu pai, minha mãe, minha irmã. Então, eu queria saber o que é isso, se foi só, tipo assim, foi o ciclo, e agora que a gente já experienciou o que tinha que ser experienciado, finalizou o ciclo. Eu queria entender. Tá, você acha que o ciclo finalizou com ela? Eu sinto que não. Eu acho, tipo assim, o que minha mãe até perguntou, mas por que vocês terminaram? Porque a gente estava até morando junto já. Ela tem filho e tudo. Aí eu falei com ela, porque, tipo assim, não adianta a gente explicar para uma pessoa que não está dispersa, que ela não vai entender. Eu falei com a minha mãe assim, ela falou assim, por que você terminou? Eu falei assim, porque tem questões que precisam ser evoluídas e junto a gente não está conseguindo. Uhum. Então foi preciso separar para cada um amadurecer aquilo, se curar e, quem sabe, voltar quando der para voltar, não sei. Então eu acredito que seja isso. Tá, deixa eu ver mais uma coisa aqui. Peraí. Você consegue medir um padrão de quanto tempo vocês conseguem ficar bem, fluindo bem, e até chegar ao ponto do gatilho e aí ter o atrito e vocês se separarem? Você conseguiu medir um Eu padrão? consigo. É, quando inicia o ciclo menstrual. Eu não sei te falar assim ao certo a lua, mas quando começa, tá para começar assim o período da menstruação, aí já vai alterando A menstruação de tudo, vocês, né? a menstruação de vocês chegou a ficar alinhada? No início teve uma época que sim, porque eu tinha DIU, aí estava até alinhado, mas aí depois que eu tirei desalinhou assim bastante. É quase uns 15 dias, quase 15 dias de diferença, Entendi. metade assim. Enquanto cada uma estava num ciclo, a outra estava no outro. É, Você, se você tivesse que classificar as energias, você se classificaria como o Yang ou como o Yin? creio que o Yin, que eu sou muito mais aberta e paciente, com certeza. E ela é mais impulsiva. Eu sempre fui muito impulsiva, mas eu aprendi, não sei, acho que a convivência e tudo, a idade também, eu fui conseguindo Ela é mais velha que desenvolver. você? Não, ela é mais nova. Ah, tá. Ela também é aberta à espiritualidade? Ela também, Sim, também. que A facilita gente muito. até estudou junto, assim, essa área, sabe? A gente despertou junto e começou a estudar Isso junto. facilita muito, muito o processo. E é muito incrível, muito impressionante a gente observar que muitas pessoas chegam e falam: ah, mas a minha contraparte não está desperto e isso atrapalha a nossa conexão. Não sei o quê. Tem nada a ver. Não tem nada a ver. Você sabe por quê? Porque quando as almas elas são guiadas a experienciar uma conexão, nem sempre a pessoa vai estar desperta e vai estar extremamente conectada com a sua alma, com a verdade da sua alma. Muita gente vive conectado com a verdade da sua alma, mas não entende que aquilo que leva ela a tomar decisões é o seu próprio alinhamento. Então, por exemplo, quando a pessoa entra numa conexão dessas, sendo desperta ou não, ela vai fazer o que ela tiver que fazer, tá? Para gerar
o que precisa ser gerado naquele vínculo, naquela conexão. Então, acordado, desacordado, iluminado, não faz diferença nenhuma. Porque se a gente partir do princípio que a gente não tem livre-arbítrio e que, a partir do momento que as duas almas, elas se programaram para estar aqui e viver aquilo, não é o nível de expansão de consciência da pessoa que vai fazer com que ela modifique ou não as suas atitudes. Tá? Então, por que eu quis perguntar? Porque não faz diferença. Mas por que eu quis perguntar? Porque as pessoas elas acreditam que não funciona, a conexão não funciona, porque um está desperto e o outro não, ou porque nenhum dos dois está desperto, ou porque não tem nada a ver. Tá? Uma coisa muito curiosa é que você descreveu o ciclo de vocês, né, de separação e união, no mesmo calendário que eu experiencio e que eu vejo outras pessoas experienciando. Atrás, né? Todo alinhado. É igualzinho. O meu calendário está igualzinho de vocês. Quando eu vou para ficar menstruada, eu começo a ficar virada no capiroto, eu começo no inferno. Eu causo. Hoje em dia, eu sei que eu causo muita coisa. Por quê? Antes eu não conseguia ver, porque o meu ego, tá? Por eu ser uma pessoa que trabalha com isso, guia as pessoas em relação a isso. Olha só, as pessoas elas vêm até mim para que eu consiga destrinchar a conexão delas, para que eu faça com que elas entendam os karmas, para que elas se resolvam. O meu ego, tá, construiu algo em relação a isso, que quando eu estou lidando com as pessoas é uma coisa. Quando veio a minha contraparte, completamente desacordada, aquilo causa em forma de homem. Entendeu? Por que veio desse jeito? O meu extremo oposto. Eu sou uma pessoa desperta, eu trabalho com isso, eu sustento a minha vida, minha família, ajudando as pessoas a lidarem com essas conexões de alma. Me mandam tão desacordado, mas tão desacordado, mas tão desacordado, porque assim, não é possível. Porque o meu ego, né, lá, tipo assim, porra, será que estão me mandando isso para que eu resolva os problemas dele, para que ele esteja apto a se relacionar com a deusa e a rainha plena da iluminação? Eu fico rindo de mim mesma, porque o ego da gente, quando a gente está racionalizando, como eu faço as consultas de vocês, eu estou no meu modo racional, eu estou lendo, eu estou, entendeu, canalizando as coisas e tal. Mas quando a gente vai experienciar, a gente não tem controle. Se eu conto para... É porque eu falo abertamente, não tem problema nenhum com isso. Eu falo para vocês que eu sou muito tranquila a dizer a verdade que estou experienciando. Se eu conto para vocês publicamente a quantidade de coisa bizarra que eu já fiz nessa conexão, vocês vão falar assim, não é a mesma pessoa. Não é a mesma Flávia que ajuda a gente a ter discernimento nas nossas conexões. E aí é que eu falo, o universo faz direitinho para experienciar a conexão com a minha contraparte, para que nós dois, a gente chegue, né, a gente consiga mostrar a nossa parte podre um para o outro. E para que a gente consiga apontar aquela parte podre e a gente consiga curar aquilo, a Flávia, que é guru de vocês, não existe, morre, vira um capiroto ambulante. Hoje eu consigo ver nitidamente, porque é o treino de você sair né, da sua experiência, né, e se dividir numa experiência externa e passar a ser o observador de você mesmo, tá? Então, é muito, muito difícil você estar desperto, não quer dizer nada numa situação como essas, tá? Então, eu tenho observado que as conexões de alma dessas que são mais complexas, elas, basicamente, a gente não tem livre-arbítrio nenhum. Tá? E uma coisa que eu tenho notado, um padrão, que eu tenho medido nos últimos anos, e que muita gente, experienciando conexões que acham que são de chama gêmea, não consegue entender o que é realmente uma conexão de chama gêmea. Tá? A conexão de chama gêmea, ela nunca é unilateral. Nunca é.
tá? Porque se a gente parte daquele princípio teórico de que é uma alma dividida por dois, que é um grande absurdo, porque isso não existe, tá? Karmicamente falando, cada um tem sua alma, não existe isso. O que existe é uma memória, tá? De muitas e muitas e muitas vidas, que quando você precisa experienciar a tal da conexão de chamas gêmeas, que é algo inventado nesse momento para o processo de ascensão, você tem a memória. Você tem a memória de que aquela pessoa, você já teve tantas experiências com aquela pessoa, que você não consegue mais se dividir dela. Você não consegue mais entender você como um e aquela pessoa como outro. Mas são dois, entendeu? São dois. Só que o padrão de voltas, né? De idas e voltas na roda de samsara e da quantidade de experiências que você passa com a mesma pessoa, faz com que você tenha essa falsa noção de que vocês são uma coisa só, mas não são. E, na verdade, são. Porque se a gente partir também do princípio de que não tem separação, mas também não vai ter separação entre eu e meu filho, entre eu e minha mãe, entre eu, e não vai ter separação entre ninguém. Mas essa questão das chamas gêmeas é memória. Memória, código de ressonância, entendeu? Não tem esse negócio de que é uma alma, e aí Deus dividiu em dois, porque você anda ser metade de uma pessoa, não existe. Entendeu? É o tal do romance, é o romantismo, né, que as pessoas viajam na maionese. Tá? Que eu falo, nem pessoas que são gêmeas, as pessoas quando elas são gêmeas mesmo, elas raramente têm gêmeos que elas conseguem, né, experienciar a vida material separados, completamente desvencilhados. Normalmente os gêmeos eles são sempre muito agarrados. Sim. Tá? Então, o que faz uma pessoa pensar que uma conexão com determinada pessoa, que muitas vezes a outra pessoa não está nem aí para conexão, está casado com o outro, tá, entendeu? É essa tal dessa alma que está dividida em dois. Não tem como. Porque a conexão de chamas gêmeas, ela é bilateral. Tem duas pessoas. Não existe uma pessoa vivendo a conexão e a outra completamente aleatória para o outro lado. Se aquela pessoa que está lá do outro lado é realmente a chama gêmea, ela não consegue ficar longe. Não existe a possibilidade. Entendeu? Então, o que eu falo? Eu passei anos e anos e anos estudando sobre isso. Não só estudando, porque eu estava passando por isso, mas estudando porque eu entendi que o meu propósito, eu tinha a capacidade de ler a conexão dos outros. Então, eu passei a estudar mais e mais e mais e mais teorias e mais teorias, vindo de tudo que era religião, de tudo que era lado. Então, a experiência, ela se resume ao seguinte: existe um acordo feito entre duas almas, de que elas vão se alistar durante o processo de ascensão e de que elas vão ser capazes de transmutar uma porrada de lixo kármico a ponto delas se tornarem a fonte de uma energia pura de amor incondicional, que faz com que duas pessoas, duas almas, se sintam completas, com as polaridades completas, individualmente e entre elas duas. Isso gera um fluxo energético perfeito, que emanado para fora, causa uma energia de cura absurda. Então, as pessoas que estão à volta dessa dupla, né, que se alistou aí para esse processo, começam a ser curadas através da ressonância energética. Isso, a longo prazo, vai despertando as pessoas em cadeia. É o que está acontecendo. Tá? Então, por exemplo, eu consigo captar os ciclos de que vai ter um grupo de pessoas que vai despertar. Tá? Essas que estão despertando, elas estão despertando através de outras que estão despertando, que estão despertando, que estão despertando. Tá? E aí gera uma cadeia de despertar.
Quanto mais gente desperta, mais gente entra na tal da experiência de chamas gêmeas. Quanto mais gente desperta para essa conexão de chamas gêmeas, mais as pessoas vão encontrar seus pares e mais energia de amor condicional vai sendo emanada. E mais a gente vai chegar num ponto onde está tudo pleno e maravilhoso, as pessoas, é o que se espera, mas isso demora. E a nossa geração, a gente que está aqui, que começou o processo em 2012, tá? E está aqui, né, despertando até agora, a gente pegou o pior momento, porque a gente é só o começo. Uhum. Então, nós pegamos a parte mais difícil de todas. A gente pegou o mais difícil de todos, porque eu recebi que as próximas crianças que vão nascer, elas vão nascer com um filtro melhor elaborado, em questão de genética e DNA, para se alinhar com suas conexões de alma. A gente não foi criado para isso. A gente foi criado para se conectar através de outras questões, do ego, entendeu? Então, a gente veio para transmutar algo que é muito difícil. Por isso que essas conexões são muito dolorosas para a gente. As gerações que vêm depois, elas simplesmente vão sentir, elas vão olhar para uma pessoa e vão falar assim, não tem nada a ver com você, tem a ver com você, e tudo vai fluir, sabe? Tudo vai ser muito fluido. Entendeu? Então, não vai ter essa questão da sexualidade atrapalhando. Não vai ter essa questão, não vai ter nada disso. A sexualidade ela não vai atrapalhar mais. Entende? Ela já não vai ser mais um tabu para que as pessoas experienciem essas conexões puras, tá? Esses alinhamentos. Então, o que eu acho? Por que você me falou, quando a gente começou, eu te falei que você pode achar que você está trazendo algo muito complexo, mas na verdade você não está. Tá? Não sei se eu estou te dizendo isso, porque é exatamente o que eu estou passando. Muito parecido. Mas porque eu tenho percebido que o alinhamento que está acontecendo, não só entre eu e minha pessoa, mas estão vindo outras pessoas. Eu acabo medindo os padrões, né? Porque se a gente está ressoando, se vocês ressoam comigo e estão vindo até mim, então a gente aqui é um grupo. Uhum. Eu consigo medir a repetição dos padrões das pessoas que elas vão se aproximando de mim, tá? Está aberto um espaço agora muito favorável. Não sei até quando isso vai durar, mas está bem favorável. Tá? Uma coisa que eu vou te pedir é para você e ela não qualificarem as energias de vocês, por enquanto. Não se qualifique como Yang, nem como Yin, e ela também não. Ela tem muito isso de energia. Ela tem muito essa coisa de ela fala assim, agora eu estou no Yin, agora eu estou no Yang, e ela quer tipo denominar assim. Não façam, sabe por quê? Porque isso pode estar impedindo a fluidez de vocês. Se vocês ficarem classificando muito, vocês podem estar classificando errado, porque você falou que você se considera Yin. Uhum. Mas na hora que você começou a falar, eu vi que você é mais Yang. Se você for fluido e você conseguir identificar os seus padrões de comportamento que estão gerando conflito na conexão, você e ela, vai ser muito mais fácil vocês transmutarem os karmas que vocês têm que transmutar e vocês identificarem as coisas que precisam ser resolvidas, do que se você se basear num mapeamento de Yin, de Yang, que vocês podem até estar mapeando errado. Vocês não vão sair do lugar. Uhum. Porque os ciclos de transmutação de karmas dessas conexões são formados por padrões. Se você não resolve uma questão que está referente a um determinado ponto da conexão, determinado padrão, o ciclo ele vai ficar repetindo, vocês vão ficar no looping. Entende? Exatamente. Então, por exemplo, você observou o padrão da conexão de vocês, você conseguiu até medir o período que vocês começam a ter desarmonia, né?
Eu também já tinha medido isso. E você quebrar esse padrão é muito difícil. Porque aí mexe com o quê? Mexe com algo que a gente não tem controle, que é um ciclo menstrual, e a gente está... E aí são 2 mulheres. Entendeu? Então, uma coisa que eu tenho percebido e que tem me ajudado, por exemplo, a conseguir me equilibrar, e que, por mais incrível que pareça, eu desejei tanto um homem desperto e reclamei tanto que me mandaram um homem não desperto, que eu olho para aquele homem com aquela cara de alienado e fico olhando, puta que pariu. Pior que eu amo essa pessoa. Eu amo tanto ele com aquela cara de que não está entendendo nada do que eu estou falando, ele não entende nada do que eu falo. E para não chorar. E aí, aquele homem que me mandaram, ele sabe exatamente os gatilhos, sem menor consciência, ele não faz ideia do que ele está falando, do que ele está fazendo. Os gatilhos que me fazem ver onde eu estou errando. Ele que chegou para mim, para Deus, a Master da iluminação, e falou, você ficou 10 anos sem um relacionamento amoroso. Agora eu sou o seu par. Agora você tem um homem. Como você tem um homem, quando você fica de TPM, em quem você desconta? Porque antes, você não tinha ninguém discordando de você. Você não tinha ninguém te irritando. Você não tinha ninguém te irritando o dia inteiro. Você não tinha um homem fazendo merda. Você não tinha. Agora eu estou aqui e eu sou o inferno da sua vida. E aí você surta porque você está de TPM. Antes você não tinha TPM porque você não tinha homem. Foi ele que falou de mim, é verdade. Mais acordado do que muito homem acordado. Com certeza. É uma coisa que se um homem que não fosse, se eu não tivesse aberto a entender e me falasse isso, eu fosse machista de merda, vaza daqui, filho da puta. Entendeu? Botou a culpa na TPM da mulher, é a coisa mais macho escroto da face da terra. Quando ele falou, eu fiquei assim. Então, os padrões dentro das conexões, eles são o que move os ciclos, tá? Se você não conseguir quebrar, às vezes, um pedacinho do código que precisa ser quebrado, você volta para a porra do looping, aí você fica repetindo. Tá? Só que é muito surreal que a gente consegue muito observar quais são os padrões da outra pessoa e os nossos a gente não consegue. A gente não consegue. E uma outra coisa que eu percebi, que não tem muito tempo, é que o padrão ele vai se repetir enquanto ele tem que se repetir. Muitas das vezes são porque algo precisa ser resolvido. Muitas vezes são simplesmente por uma questão de tempo.